Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, continuando nossos estudos aqui, nas últimas aulas, a gente viu a parte de modelagem, né, em muros de arrimo. Entramos na parte de software lá, tá? Ainda falta a gente fazer provavelmente mais uma aula prática aí de modelagem em software, só para tirar mais alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Mas, de qualquer maneira, eu já vou avançar para os próximos tópicos aí. Então, o próximo tópico que a gente tem é geossintéticos, que é um tópico complementar aí a projetos de muros de arrimo, tá? São materiais que a gente utiliza muito aí para fazer proteção contra infiltração de água, drenagem, esse tipo de coisa. Então tem uma ligação direta aí com os muros de arrimo, mas já vale a pena a gente já ver ele na sequência. É uma aula mais expositiva sobre, né, os materiais aí que compõem essa classe aí de material. Já está no mercado faz alguns anos aí. São materiais, né, tecnicamente bem interessantes aí, economicamente viáveis de serem aplicados, resolvendo alguns problemas aí que a gente tinha em obra aí antigamente, que era um pouquinho mais custoso ali para resolver, tá? Então, o que são os geossintéticos? São materiais, né, como o nome já diz, sintéticos. A gente tem uma gama de materiais sintéticos aqui, né, que pertence a essa classe de geossintéticos. Então, a gente tem as geomembranas, que não está a listagem aqui, que foi um dos primeiros a serem desenvolvidos, né, que é uma membrana com baixo coeficiente de permeabilidade, né, então é uma membrana impermeável, serve para impermeabilizar áreas, o pessoal usa muito para aterros sanitários. Aí na sequência a gente tem os geotêxteis, né, que também é muito conhecido no mercado com o nome comercial de bidim, tá? Então a gente tem os geotêxteis, tecidos e não tecidos. A gente também tem as geogrelhas, georredes, geocélulas, geomantas, geotubos, geocompostos e painéis em PAD. Tá? Então, cada um desses geossintéticos tem uma função específica. Tá? Então, geomembrana, como eu falei, é para impermeabilizar, o geotexto é um elemento filtrante para drenagem, geogrelha é reforço de pavimentos, a georrede já é um elemento para fazer drenagem, principalmente, geocélula para fazer reforço de taludes, geomanta também para fazer implantação ali de área verde, né, com mais facilidade em taludes, recomposição, né, geotubos para drenagem, assim por diante, tá? Então, são todos materiais específicos, a gente tem aqui uma imagem de algum deles aqui em cima a gente tem a geocélula, georrede e uma geogrelha, tá? Então, a gente tem que entender esse tipo de material para especificar isso em projeto, né? Então, o muro de arrimo, por exemplo, geotexto a gente usa aos montes. E é bem interessante. Geogrelha, por exemplo, em obras rodoviárias é muito utilizado para reforço de pavimentos. Então tem uma alta resistência à tração, dá para ver pelo material aqui. Então quando você utiliza isso no meio ali de um solo compactado, você aumenta a resistência à tração daquele solo, confinando ele ali e aumentando, consequentemente, a resistência de todo o perfil ali da minha estrada ali que eu vou estar executando na sequência, ok? Então vamos ver um pouquinho sobre cada um deles e principais campos de aplicação. Começando aí um exemplo geral aí que a gente sempre tem. Esses materiais eles foram desenvolvidos principalmente para aplicação ambiental. Foi o carro-chefe desse tipo de desenvolvimento de material. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de aplicação de geossintéticos em aterros sanitários. Tá? Então a gente tem a geomembrana como uma camada impermeabilizante para evitar que o chorume penetre no solo. E nesse caso aqui, por exemplo, apresenta uma aplicação um pouco mais robusta dos conceitos aqui. Então, entre a geomembrana, a gente vai ter camadas de geotêxtil e um espaço ali, né, com georrede e tudo mais, para fazer uma drenagem de um possível chorume que rompa essa camada impermeabilizante. Então, a gente tem uma dupla camada de geomembrana para proteção, com uma camada intermediária de verificação se aquela primeira camada de geomembrana, por exemplo, teve alguma perfuração ou não. Tá? Aqui em cima, novamente, a gente tem uma geomembrana
Como a gente sabe, em aterros sanitários, a gente tem que evitar, por exemplo, que a água percole e entre dentro daquele maciço, para não gerar tanto chorume, né, após o término da célula. Então, é utilizado uma geomembrana por cima para travar a entrada do material e a geotêxtil, por exemplo, por cima para permitir essa drenagem o mais rápido possível e tirar esse material aqui do maciço, né? Aqui, por exemplo, como essa é uma área de baixa resistência que tende a deformar com muita facilidade, né? Foi colocado, por exemplo, uma linha de gel grelha ou gel têxtil tecido, por exemplo, que é um pouco mais resistente, nessa parte superior para servir como reforço do solo, tá? Aqui a gente vê que tem uma linha de drenagem principal, onde tem um geotexto aqui enrolado com geotubo, por exemplo, para fazer a drenagem da água. Então toda a água capturada é levada até esse geotubo que vai embora com essa água e remove essa água do maciço o mais rápido possível. Então você vê que são todas aplicações, né, de diversos tipos de geossintéticos numa só obra, né, são obras ambientais onde a gente tem uma grande utilização desses materiais. Tá? Então, as geomembranas, vocês já devem ter visto, se fizeram alguma visita aí para aterro sanitário ou alguma indústria que tem tratamento de efluente. Normalmente o pessoal sempre trabalha com geomembranas protegendo esses tanques de efluentes, onde você vai fazer o acúmulo daquele material que tem que ser realizado o tratamento. No caso, por exemplo, de aterros sanitários, a gente tem os tanques de chorume sendo todos revestidos com geomembranas, então é vendido por metro quadrado, geralmente é como se fosse uma lona, mas bem grossa, tá? Que vai ser forrada naquele solo já nivelado e corrigido, né? Livre de imperfeições ali, onde você forra e você trava geralmente na parte superior. Então aqui na parte superior normalmente é feito como se fosse uma canaleta de escavada e você encaixa essa geomembrana lá em cima e a terra com solo ali para travar ela e não deixar ela correr aqui, alguma coisa assim com o tempo, tá? Quando você tem esse tipo de utilização, a gente não precisa fazer uma proteção mecânica. Se você, porventura, vamos supor, você está fazendo a proteção de uma célula de um aterro sanitário. Antes de você começar a colocar o lixo, né, como a gente pode ter resíduos que cortam essa membrana, aí nesse tipo de aplicação a gente coloca uma camada de solo, né, geralmente a esteira vai empurrando esse solo e vai colocando uma camada ali de uns 50 centímetros de solo por cima dessa membrana para servir como proteção mecânica para ela. Aí você pode passar um rolo, alguma coisa só, dando uma leve compactada, e aí você começa a lançar o lixo ali propriamente dito por cima daquele solo ali que está servindo de proteção mecânica, tá? Atentar que aqui nesse caso, por exemplo, já tem até tipo uma manilha para extração de gases, alguma coisa que já está sendo prevista aqui no desenvolvimento da célula, tá? Então, bem tranquilo. Geralmente as emendas são feitas por sobreposição e você pode usar algum maçarico ou algum equipamento para fazer emenda específica desse tipo de material, mas ele não tem muito segredo para ser utilizado, tá? É vendido por metro quadrado e o custo não é muito alto. A gente também usa esse tipo de manta para fazer impermeabilização de muros de arrimo, tá? Evitar que a água, né, aumente a umidade ali, penetre naquele meu muro e gere umidade do lado interno ali, que não é legal. Então você pode colocar essa manta na vertical ali, protegendo o muro de fora a fora. É uma opção bem interessante. Lembrando que o material desse tem um tempo de vida útil de pelo menos 50 anos. Então, ao contrário dessas lonas plásticas que o pessoal usa, né, que é praticamente descartável. Você coloca ali com aumento de umidade, uma semana ali, aquela lona já não existe mais, tá? Então, essa daqui já não, é diferente, tá? Na sequência, a gente tem o geotêxtil. O geotêxtil a gente tem duas categorias. A gente tem o geotêxtil tecido e não tecido, tá? O tecido, pelo nome, né, já dá para entender já, é um material que os fios, as tramas são entrelaçadas, então você tem uma maior resistência à tração. E o geotexto não tecido já é um material com menor resistência quanto à tração, mas ele tem aquela capacidade drenante que o tecido também tem. Então depende da sua aplicação, você pega um ou você pega outro. É conhecido no mercado como bidim, como eu já falei, é vendido por rolos, em rolos, né, normalmente por metro quadrado. Então, em geral, é constituído por polipropileno, tá?
Normalmente o não tecido, como eu já comentei, são utilizados em situações aí onde você não precisa reforçar tanto. Você vai usar mais como camada separadora ou drenante, confinante que seja, tá? E também pode servir para melhorar a capacidade de suporte de subleitos. Então, vamos imaginar que você vai fazer um barracão e você não quer colocar uma espessura de brita muito grande, alguma coisa assim, tá? Mas que você vai ter um tráfego de um caminhão, alguma coisa ali dentro daquele piso industrial. Então, uma maneira de você resolver o problema é você colocar uma manta de gel têxtil, não tecido, por exemplo, sobre a camada de solo, com uma proteção mecânica sobre ela, e aí lança uma camada de brita em cima e o concreto. Então, com isso, você reforça todo aquele solo ali que poderia sofrer uma flexão, alguma coisa ali, um adensamento, né, conforme você aplica a carga, e com isso eu resolvo o problema, tá? Às vezes eu até reduzindo a espessura de brita. Já a situação do geotexto tecido, ele vai ser usado mais para muros, por exemplo, de contenção. A gente já vai mostrar umas imagens onde você usa solo envelopado, é bem interessante e bem econômico, tá? E outras situações de reforço de pavimento um pouco mais complexas, tá? Uma das utilizações que eu particularmente já tive do geotexto que é muito interessante é quando você precisa fazer, por exemplo, uma trincheira de filtração de água. Vamos supor que você colete água do telhado de uma residência, porque você não tem área verde na residência direito e você quer regularizar aquele imóvel e você cria uma valeta, uma área ali, né, não uma fossa, mas uma área ali onde você pretende lançar aquela água para a água acumular e infiltrar no solo aos poucos. Né? A gente sabe que o nosso solo tem baixo coeficiente de permeabilidade, então a água demora para infiltrar nele e ir embora. Então, numa situação dessa, você vai abrir aquela caixa ali no solo e você coloca a brita, né, para não deixar aquela caixa aberta. O problema é que conforme o tempo passa, se você não proteger essa brita, aquele solo com a entrada de água, ele começa a entupir aqueles vazios ali entre as britas e conforme, né, o tempo for passando, ela vai perdendo a eficiência ali e você acaba tendo todo o entupimento do sistema. O que é o comum você fazer usando um geotexto que resolve o problema e você tem um tempo de vida útil absurdo? Ao fazer a escavação e antes de colocar a brita, você forra toda aquela caixa escavada com gel têxtil e lança a brita lá dentro e enrola com gel têxtil ali, fechando aquela brita, envelopando ela. E depois você pode colocar até solo por cima ali, plantar alguma coisa. Fazendo isso, quando você inserir a água dentro lá daquela área, todos aqueles vazios que estão entre as britas nunca vão ter solo, porque o solo não vai conseguir penetrar pelo gel têxtil para entrar ali. E aquelas britas vão ficar sempre protegidas ali com aquele espaço vazio para servir de volume de acúmulo de material para essa água ir drenando aos poucos. Então é uma ótima aplicação. Tá? Aqui tem algumas imagens de aplicação de geotextos. Então, reforço aqui, áreas de canais também. Tá? Aqui é o exemplo que eu passei para vocês como reforço de pavimento. Então, se você não coloca o geotêxtil, quando você aplica carregamento e até na hora da concretagem, você tem agregados penetrando no solo e você tem perca de resistência do pavimento, aumento de adensamento do solo e assim por diante. E aqui nessa segunda situação a gente tem o geotêxtil servindo como uma camada ali de barreira, onde ela permite somente a drenagem, mas não permite que esses grãos aqui se desloquem, confinando eles aqui na parte superior. Consequentemente, eu tenho um aumento de resistência desse pavimento. Bem interessante, tá? Então eu consigo até reduzir às vezes a espessura da brita, dependendo da situação, e baratear o meu projeto. Aqui eu tenho o exemplo de uso de geotexto tecido para muros de arrimo, utilizando o próprio solo como elemento, né, de contenção. Então aqui a gente tem camadas de geotexto envelopando o solo. Então aqui eu forro por baixo o geotexto, subo, lanço o solo, a camada de solo, compacto ela inteira, venho com o geotexto que está vindo por baixo e travo ele aqui para ancorar, solto uma segunda linha de geotexto, solto o solo novamente compacto, envelopo e vou envelopando várias camadas de solo. Geralmente essas camadas aqui vão ser de 30 centímetros, alguma coisa assim. E você vai envelopando diversas camadas de solo até chegar lá no final. E como você tem todas essas tiras travadas no meio do maciço aqui compactado, elas já servem como ancoragem para não deixar esse material, né, romper ou se deslocar para frente. Então aí no final aqui você só faz
um muro com tijolinho para dar acabamento, ou até concreto projetado, e está resolvido o problema aqui da minha contenção aqui rodoviária, principalmente para o uso rodoviário, tá? Porque a gente precisa de grandes áreas. Isso aqui é um muro de gravidade, só que eu estou usando o próprio solo para segurar ele mesmo. Então é bem interessante. Aqui eu tenho uma imagem de um muro em geotêxtil tecido aí com solo envelopado. Então dá para ver ó, várias camadas de solo envelopadas com geotêxtil. Aqui está sendo colocada uma malha metálica para posterior projeção do concreto aqui, tá? Então aqui tem até a imagem do concreto sendo projetado, ok? Bem interessante, uma obra bem limpa e bem fácil de executar, assim, tecnicamente falando. Tem softwares específicos para fazer isso, não tem muito segredo, tá? Um dos softwares que faz esse tipo de modelagem desses sistemas é o GeoSloop, por exemplo, que a gente vai ver em modelagem nas próximas lives aí que a gente vai ter, tá? Então, bem interessante. O geotexto também, ó, como uma aplicação área de drenagem. Então, imagina que, por exemplo, eu tenho uma área de nível d'água bem alto, eu quero rebaixar o lençol freático aqui nessa parte aqui. Você pode fazer 2 drenos horizontais de fora a fora aqui. Com isso, eu rebaixo o lençol freático no meio, tá? Então aqui eu estou envelopando as britas com geotêxtil para não deixar ter a colmatação, o entupimento do sistema. Bem interessante. Ok? Aqui eu já tenho o próximo geossintético, que é a geogrelha. Como a gente já tinha comentado, a geogrelha basicamente serve para aumentar a resistência à tração do solo. Então a gente lança ela, são fitas, né, com alta resistência à tração, e você pode soltar daí as camadas de, né, material aí granular aí na sequência para desenvolver o nosso pavimento, tá? Então é um material que ele vai reforçar muito o nosso pavimento, a tração. Já tem várias pesquisas já publicadas com ensaios em laboratório, indicando qual a resistência à tração dessas fitas e assim por diante. Então isso aqui é perfeitamente fácil de modelar em software. GeoSloop, por exemplo, já vem até com dados já embutidos dentro do software do GeoGrelhas, tá? Do mais comuns do mercado. Então dá para trabalhar com isso. GeoRedes, a gente já tinha comentado também, utilizado principalmente como dreno, tá? O maciço de utilização de georredes são em aterros sanitários. Pode ser utilizado em muros de contenção também, na vertical, por exemplo, junto ao muro para facilitar esse escoamento de água. Normalmente é só sobreposto, a gente não tem um processo de ligação, de emenda, tá? Desse material, então bem simples também. Parece uma geogrelha, né? Mas não é um material que não tem tanta resistência à tração, é mais para drenagem. A geocélula, como a gente também tinha comentado, serve para um reforço de taludes. Ela cria, né, após você nivelar toda aquela área que você pretende reforçar, por exemplo, eu lanço essa geocélula, dá para perceber que ficam sulcos, né, ficam áreas aqui em aberto, e aí nessas áreas aqui eu vou colocar solo e vou compactar. Então, repara que eu crio nichos, né, e cada nicho desse vai ter solo compactado. Esse solo, como está confinado, eu vou ter um aumento de toda a resistência ao cisalhamento nessa região, fazendo com que, por exemplo, eu não tenha processos erosivos com chuva, esse tipo de coisa, tá? Então, eu consigo reforçar um talude de uma maneira natural, né? Só utilizando a geocélula, mas utilizando o próprio solo para fazer isso, sem ter que, né, onerar muito a minha obra, o meu serviço, tá? Então, bem interessante. Geomanta também é uma outra maneira de eu reforçar taludes também. Só que a geomanta, ela já vem com raízes já de gramíneas embutidas nessa manta. Então essa manta você trava ela no talude, desde lá de cima, e conforme o tempo passa, né, a própria gramínea já desenvolve já a partir dessa geomanta, né, que já vai estar aderida nela. Repara que tem uns pontinhos brancos aqui que são grampos, né? Então você precisa grampear essa geomanta no talude. Então normalmente são barras de ferro que você coloca travando ali, com martelo mesmo, você coloca, é bem simples, uma marreta. Então eu coloco os grampos aqui para travar, para não deixar que isso aqui com uma chuva vá embora, ok? Bem interessante também em situações, em áreas muito topografia muito acidentada aí, bem interessante, né? Eu já vi isso aqui sendo aplicado e é muito aplicado em Salvador, nessas regiões onde você tem o terreno um pouco mais complicado aí, né?
Aqui está mostrando também, assim como a geomembrana, a gente também tem um sistema de travamento no topo também. Normalmente é feito uma canaleta e aterrado por cima da própria geomanta aqui para travar ela lá no topo. Ajudar, né? Então, bem simples também, bem interessante. Os geocompostos, como o nome já diz, é um material, um compósito ali entre 2 ou 3 geossintéticos. O mais comum é a geomembrana com o geotêxtil, por exemplo, o geotêxtil com a georrede, esse tipo de material onde você tem um servindo como barreira e do outro lado você tem um material drenante filtrante. Ou de um lado um filtrante e do outro um que vai conduzir essa água com facilidade. E assim por diante, tá? Então, aqui tem só um exemplo de aplicação, onde eu tenho um geotêxtil, por exemplo, para não deixar o material penetrar em profundidade, né? E eu tenho, por exemplo, uma geogrelha embaixo, uma georrede, para escoar essa água que está infiltrando no solo para ir embora, tá? Então, são materiais sintéticos já compostos, já prontos para utilizar com duas funções ali para facilitar a aplicação. Aqui tem um exemplo de utilização de geossintético um pouco mais elaborada, que são as camisas encapsuladas de geotêxteis. Então, esse tipo de solução aqui foi desenvolvida, né, muito ali na região ali da Alemanha, ali, Holanda, onde o pessoal, por exemplo, com pouco espaço em área costeira ali, precisa fazer ampliação, às vezes, de áreas litorâneas ali, né, áreas costeiras ali para implantação de indústrias e assim por diante. Então, a gente precisa de uma solução, por exemplo, para conseguir aterrar esse material ali, né, e fazer a drenagem dessa água e criar uma área, ou às vezes reforçar, por exemplo, uma área que eu tenha um solo muito mole. Então, nesse tipo de situação, eu posso usar essa solução, que são estacas, como se fosse estacas de areia, só que elas são confinadas com gel têxtil. Então, na verdade, é um saco de gel têxtil que se vende e você enche esse saco inteirinho com areia. Normalmente é feita uma perfuração antes com tubo metálico, um tubo de revestimento, e com o equipamento você perfura por dentro. Após esse furo estar executado, você coloca essa camisa, esse saco de geotêxtil, insere a areia dentro, e aí você vai removendo com vibração, por exemplo, a tubulação metálica, deixando esse geotêxtil ali com a areia internamente. E essa areia, como está confinada dentro do geotêxtil, ela tem um aumento da resistência de isolamento dela. Então ela aumenta e reforça toda aquela área ali. Então esse tipo de solução você vai espalhar várias dessas estacas ao redor de toda aquela área e depois você faz implantação de, por exemplo, de fundações rasas por cima delas. O que vai baratear bem o meu serviço e eu tenho certeza que esse material, né, vai estar conduzindo adequadamente essa carga para uma camada de maior qualidade lá embaixo, tá? Então é uma solução bem utilizada, muito boa e bem utilizada para solos moles, às vezes que estão presentes na superfície em algumas situações, argilas saturadas e assim por diante. Aqui tem até um exemplo, onde, por exemplo, vai ser executado um aterro, solo compactado, e eu tenho uma camada de solo mole aqui, soft layers, né? Então são solos moles aqui, bem fracos, tá? Como eu não posso apoiar sobre esse material, esse aterro meu compactado, porque fatalmente eu vou ter um problema de deformação desse maciço de solo, e a camada que é boa está lá embaixo, né? Então eu tenho que criar uma maneira para conduzir esse carregamento lá para baixo. Então aí as estacas de areia, né, encapsuladas com gel têxtil, tem a sua aplicação ideal. Então você executa várias dessas estacas de areia com encapsulamento. Aqui no caso foi aplicado uma geogrelha, que é para fazer a distribuição das tensões entre todas as estacas de areia, e cria-se o aterro compactado na parte superior e, por fim, a minha rodovia, o que eu preciso fazer em cima. Então, bem interessante. Tá? Aqui eu tenho até na sequência um processo executivo aqui, né? Como eu falei aqui no caso aqui por vibração, crava-se o tubo metálico, geralmente com ponta fechada. Chegou na cota, coloca o geotêxtil, né, o saco de geotêxtil, preenche com material granular, normalmente areia, e depois com vibração você remove esse tubo, tá? Então essa tampa aqui, apesar de ser uma ponta fechada, ela abre na remoção, tá? E aí eu tô com o jack completo, que é o Geotextile Encapsulated Column. E aí eu tenho aqui o processo executivo, né, algumas imagens mostrando o processo executivo. Então, utilizando equipamentos com trado mesmo para fazer perfuração, como eu tenho tubulação metálica, esse material consegue ser escavado.
Aqui tem uma camisa aqui de geotêxtil aqui apropriada para o serviço, tá? E aqui eu tenho um case aqui de uma situação que o pessoal já vem difundido já na internet. O pessoal teve uma utilização bem interessante de colunas, né? Então, foi para a ampliação da fábrica do Airbus A380, vocês devem ter visto lá quando a gente fez fundações, onde foram utilizadas 60 mil colunas de geotextos ao invés de usar, por exemplo, contenção, prancha metálica e aterros normais, tá? Então, nesse caso aqui, foi elevado 3 metros acima do lençol freático, profundidade variável lá na região era entre 4 e 14 metros de lençol freático, nível d'água. Então, foi criado esse dique com 3.340.000 metros quadrados, tá? Esse aqui era o perfil, para quem não viu o vídeo, tá? Tem na internet, se quiser depois, tem um processo executivo sendo todo apresentado aí na internet, bem fácil para achar. Então, a Airbus ela precisava de uma área, extensão aqui ser criada, né? Uma área para poder ampliar a fábrica e fazer a construção desse avião, na época. E aí a opção inicial era fazer estaca metálica, prancha, para fechar toda essa área, represar essa água, coletar essa água daqui e aí depois aterrar essa área aos pouquinhos. Através de estudos, eles verificaram que fazendo isso eles iam gastar muito, eles iam ter que trazer muito material de fora, muita areia para aterrar isso aqui, e que essa opção de colunas de geotêxtil seria mais interessante porque ela economizaria tempo e material. Tá? Então aqui está uma foto da execução sendo iniciada. Então foi feito primeiro uma área de contenção lateral aqui, com as próprias estacas de areia, e com balsas foram fechando daí toda essa área interna, aos poucos, tá? Então, aqui tem uma foto melhor para facilitar aqui o entendimento. Aqui tem foto das balsas com os equipamentos em cima, e aqui dá para ver diversas estacas de areia, né, que foram já executadas. Então elas ficam bem próximas umas das outras para reforçar toda aquela área. Então foi feito várias, né? E depois que isso aqui foi tudo executado, foi feito só a drenagem mesmo do resto de água que tinha ficado. E na sequência a execução do aterro ali com reforço de geogrelhas. E aí fundações rasas por cima mesmo, problema resolvido. Tá? Então aqui tem uma foto mostrando aqui o processo. Bem interessante. Tá? E é isso aí. Então, pessoal, é uma aula bem simples, só para mostrar aí uma aplicação prática de alguns materiais diferentes. Eu posso usar esse tipo de material, por exemplo, especificado num projeto de muros de arrimo, tá? Contenção um pouco mais complicado, porque eu não tenho acesso, na maioria das vezes, para a face externa. Eu não adianta eu usar esse material na face interna, né? Então, a não ser que você esteja trabalhando com uma contenção em estaca metálica, que normalmente você vai ter um vão ali que você vai conseguir trabalhar na parte externa, e aí você consegue bloquear a entrada de água ali e umedecimento da minha contenção, tá? Mas em muros de arrimo aí, principalmente obras rodoviárias, muito interessante e vale a pena ficar sempre por dentro aí desses produtos novos que estão saindo aí para fazer especificação e projeto, ok? Pessoal, muito obrigado então, nos vemos na próxima aula, tá? Abraço, até mais.